A paz do Senhor. Neste vídeo estaremos lendo Josué do capítulo 17 ao 19, e esse é o dia 72 da nossa leitura. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora e a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés, e o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e a este termo a mão direita até os moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés e Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de tudo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande forças tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, se levantem, corram a terra e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes. E matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor.
Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro, e voltaram a Josué no arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém. E dali passava este termo à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, que descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia à fonte de Rogel. E ia desde o norte e saía em Ensemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente, esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias, e as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quezes, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, essa é Jerusalém, e Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram a sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar, Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betu, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e suas aldeias, Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar. E saiu terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente, e Marala, e chegava até Dabesete, e chegava também até o ribeiro que está defronte de Joqueneão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jáfia. E dali passava pelo oriente para o nascente, e Gat-Efer, e Et-Casim, e saía a Rimon Metoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte de Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias.
estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, os filhos de Issacar segundo as suas famílias. Foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enadá, e Bet-Passes. E chegava a este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Asser e de Naphtali. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, Beten, e Aksaf, e Amaleque, e Amade e Missal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Libinate. E voltava do nascente do sol a Bet-Dagom, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron e Reobe, e Amon e Caná, até a grande Sidom. E voltava a este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Ossa, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra de Axibe, e Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Estas cidades eram as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon, em Zaananim, e Adame, Nequebe e Jabneel até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo para o ocidente, e a Asnote e Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Asser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Idim, Izer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Em-Azor, e Irom, e Migdal-El, e Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, e Saalabim, Aijalon, e Tia, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Eitec, e Gibeton, e Balaate, Jeude, e Bene-Beraque, e Gate-Rinon, e Me-Jarcom, e Racom, com o termo de defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lacém, e a tomaram, e a feriram, a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lecém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança dos tribos dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim. E reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Até aqui, capítulo 19, que Deus te abençoe com esta leitura. Amém?